Franklin Roosevelt, o 32º presidente dos Estados Unidos, fez a seguinte declaração: "Parece-me que a edificação de uma biblioteca por si só é um ato de fé. Para juntar os registros do passado e colocá-los em prédios onde sejam preservados para uso de homens e mulheres no futuro, uma nação precisa acreditar em 3 coisas: no passado, no futuro e, acima de tudo, acreditar na capacidade de seu próprio povo para aprender com o passado, ganhando conhecimento para a criação do seu próprio futuro." O povo de Deus precisou fazer uma longa jornada para recuperar a sua identidade. Deus foi paciente com eles e lhes deu mais uma chance para que eles cumprissem o papel que eles tinham no plano da redenção. A construção do templo e você é o primeiro tema da última temporada deste ano. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí, é um prazer estar com vocês em mais essa temporada. E caso você não tenha nos acompanhado ao longo desse ano, tenha chegado agora, aqui no final, não se preocupa. Inscreva-se para continuar acompanhando essa história que nós estamos estudando. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. Ei, lição nova, né, Matheus? Estamos começando aqui mais uma temporada. Hoje a gente vai conhecer um novo personagem que fez uma diferença na história do povo judeu. O nome dele é Esdras. Ele era da família sacerdotal, da linhagem de Arão. Ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele também era escriba, professor, e ele voltou com um grupo para Jerusalém para ajudar o povo a obedecer a Deus. Ele que registrou a declaração de Ciro, que ficou impressionado com uma profecia a respeito dele, que foi feita 100 anos antes de seu nascimento. E como que ele ficou sabendo dessa profecia? Por meio de Daniel. Apesar da permissão para retornar, nem todos os judeus ficaram entusiasmados com a ideia de retornar e construir o templo para o Senhor. Apenas 50 mil judeus aproveitaram essa oportunidade e eles então fizeram essa viagem felizes, animados, sob o comando de Zorobabel. Logo, esse grupo começou a dar início à reconstrução do templo em Jerusalém. Eles tinham recebido muitas doações. Eles até conseguiram reaproveitar alguns recursos das ruínas que estavam ainda na cidade. No começo, eles estavam muito animados, mas não demorou muito e eles começaram a sofrer oposição. Bem próximo aos judeus, vivia um povo que havia surgido da união entre os pagãos da Assíria e os que haviam restado das 10 tribos do Reino do Norte. Eles eram conhecidos como samaritanos e eram considerados inimigos das tribos de Judá e Benjamim, que eram as últimas tribos que restaram também antes do exílio da Babilônia. Agora você vai entender um pouquinho de onde surgiu a rixa entre os samaritanos e os judeus, que era tão forte no tempo que Jesus viveu aqui. A primeira característica dos samaritanos era essa daqui. Os samaritanos eram adoradores de ídolos, tanto no coração como na prática. Na verdade, eles afirmavam que os ídolos serviriam apenas para lembrá-los do Deus vivo, mas estavam acostumados a adorar imagens. Aparentemente, os samaritanos estavam apenas oferecendo ajuda aos judeus para construir o templo do Senhor. E eles alegaram que também eram adoradores do Deus verdadeiro. Mas tem mais uma característica aqui, preste atenção, o que é dito a respeito deles. Se os líderes judeus tivessem aceitado essa oferta, teriam aberto uma porta para a idolatria. Eles perceberam que os samaritanos não estavam sendo sinceros. O povo de Deus já tinha cometido muitos erros no passado e eles sofreram as consequências disso. Eles conheciam muito bem as passagens das Escrituras que diziam que eles não deveriam fazer aliança com as nações vizinhas. Eles tinham acabado de passar por um momento de arrependimento, reavivamento e de compromisso de renovar a aliança feita com Deus. Eles não poderiam se unir às pessoas que conheciam sim a lei de Deus, mas não obedeciam. E aqui fica também um aviso, um alerta para nós. O povo de Deus, em hipótese alguma, deve comprometer seus princípios aliando-se com pessoas que não o temem. Logo que não poderiam ajudar, os samaritanos se dedicaram a atrapalhar os judeus. Eles começaram a fazer uma forte oposição. Os judeus, por sua vez, começaram a ficar desanimados e começaram a voltar às suas atividades normais do dia a dia.
a construção do templo ficou parada. Mas enquanto os judeus estavam ali em busca de sucesso, em busca de conquistar bens materiais, o Senhor teve que mostrar para eles seu desagrado, fazendo o quê? Enviando uma seca em que a terra ficou improdutiva. Assim, eles foram lembrados de que não deveriam usar as bênçãos de Deus de forma egoísta. Mas as coisas não iam continuar assim por muito tempo. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para enfrentar a crise. Esses mensageiros escolhidos revelaram ao povo a causa de suas dificuldades. A falta de sucesso era o resultado da negligência em colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Se os israelitas tivessem honrado a Deus, fazendo da construção de sua casa o principal trabalho a ser realizado, teriam atraído sua presença e suas bênçãos. Ao saberem da causa de sua triste situação, os que ouviram a mensagem dos servos de Deus decidiram reagir positivamente. Eles não ousaram rejeitar as advertências de Deus, e sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, eles continuaram a reconstrução do templo. Agora, nem mesmo os samaritanos foram páreos para impedir que eles prosseguissem. E eles então concluíram essa obra para a honra e glória do nome de Deus, e todos ficaram felizes com isso. No tempo do politicamente correto, é preciso muito discernimento para saber o que fazer e que não ir contra as ordens de Deus. Nós precisamos sim falar e influenciar, pregar para as pessoas que não conhecem a Deus e apresentá-lo a elas. Mas nós não podemos desobedecer às ordens de Deus. E este texto aqui resume muito bem essa lição. O povo de Deus deve se proteger contra toda influência sutil que busca ganhar entrada em seu meio por intermédio de insinuações cheias de elogios feitas pelos inimigos da verdade. Somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Os inimigos que mais devemos temer não são aqueles que abertamente se declaram contra a causa de Deus, mas sim os que vêm com palavras suaves e conversa agradável, aparentemente procurando fazer amizade com os filhos de Deus, pois eles têm maior poder para enganar. Todo cristão deve estar alerta para não ser apanhado de surpresa por algum engano cuidadosamente disfarçado. O Senhor ordena que estejamos sempre alerta e sem nunca relaxar. Que história incrível, não é? E eles estão só começando essa temporada, imagina o que vem por aí ainda. Bem, agora chegou a vez dos abraços. Então nós vamos começar mandando um abraço para a base Anjos da cidade de Cândido Sales, Bahia. E também para os jovens e os adolescentes da igreja do setor Campinas da cidade de Goiânia, Goiás. Para a base Canaã, da igreja do Jardim Esplanada da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Também um abraço para a base Brilho Celeste da igreja de Cambéua da cidade de Igarapé-Miri, Pará. E finalizando com os adolescentes do distrito de Alenquer, no Pará. Que bom que você ficou com a gente até o final. Não se esqueça, se você não é inscrito, aproveite, se inscreva agora, ainda dá tempo. Também compartilhe esse vídeo, deixe os seus comentários e acompanhe a gente nos próximos vídeos. Até semana que vem!